Programa Páginas veio até a livraria do Arco da Velha para contar a história do Órbita Literária. Aqui neste espaço, nas segundas-feiras à noite, acontecem bate-papos sobre literatura. Escritores e leitores se reúnem para dividir impressões. O Órbita Literária é um movimento que surgiu no universo literário de Caxias do Sul com vistas a oferecer visibilidade para a produção literária local e a consequente valorização dessa produção. Porque nós verificamos que temos muitos talentos aqui, mas que não são tão reconhecidos e tão lidos. E nós tratamos, então, de dar mais espaço para essa produção literária, porque entendemos que a comunidade ganha com isso e, inclusive, melhora o seu próprio astral. O Órbita Literária é um encontro de pessoas com os mais diferentes interesses, que vêm das mais diferentes áreas, que tem como objetivo maior se reunir para falar da sua paixão, que é uma paixão em comum entre todos, que é o amor pela literatura. Esse encontro semanal em Caxias, onde as pessoas se reúnem em torno da literatura, fazer um debate informal, como um hobby, como um prazer, vindo espontaneamente, nossa, isso é algo assim que não é fácil de acontecer em qualquer lugar. O que é o Órbita Literária? Para mim, como um bom orbitante assíduo, é um desestressante, é uma festa, é um ambiente literário, é uma porção de coisas, é uma injeção de ânimo na minha semana. São várias coisas assim que eu, não sendo organizador, eu posso falar, sabe? Como um frequentador espontâneo. Isso aconteceu em 2011. Na verdade, foi uma ideia que particularmente eu tive, assim, porque eu estava olhando o mercado de Caxias, ou digamos, observando os eventos culturais de Caxias e percebia que na área da literatura faltava um espaço onde os apreciadores, né, de literatura se encontrassem mais periodicamente, assim, e mais constantemente para trocar ideias e enfim, debater sobre literatura. Bom, eu e a Jaque somos amigas de muito tempo e num fim de tarde nós estávamos no Aristos, e a gente estava conversando um pouco, e aí a Jaque estava dizendo, quem sabe a gente movimenta um pouco o cenário da literatura em Caxias do Sul, quem sabe a gente faz alguma coisa de diferente. E aí surgiu essa ideia de fazer um encontro semanal, enfim, aí já trocando essa ideia com a Adriana Antunes, com a Juliana Wexler, a gente foi trocando mais informações e nasceu o Órbita Literária. O Aristos era interessante e tudo tem o seu momento, porque lá a gente tinha bastante espaço, um ambiente agradável, confortável, naquelas poltronas fofas, etc. Uma coisa não a favor é que não era um ambiente literário e, portanto, a gente sofria certas intervenções de barulhos e outras procedências. Cara, lá no Aristos era diferente, era uma outra fase, assim, né? Um clima mais pub, assim, né, europeu. Tinha mais cerveja, claro, mas, por outro lado, era um pouco desconectado do universo literário, assim. Ficava um aspecto mais underground, mas como toda construção, né, como todo projeto longo, foi uma fase interessante de solidificação. Bom, a gente então fez durante um ano e pouco, a gente fez então os encontros do Órbita Literária lá no Aristos, que era um bar.
Foi muito legal porque reunia sempre muitas pessoas, para nós não tinha nem feriado e não tinha nem período de férias, todo mundo sempre se reunia nas segundas-feiras pontualmente lá na Aristos. Só que começou a surgir a vontade de poder, na sequência, de depois que nós tínhamos feito todo o bate-papo, poder também estar próximo do nosso objeto maior de desejo, que é o livro. Quando a gente pensou uma livraria, um café, obviamente veio o Arco da Velha, porque é uma referência para Caxias do Sul. E aí a gente fez o contato com o Guilherme, com o Germano e, nossa, foi assim, tipo, a sede, a fome com a vontade de comer ali se juntou e ficou ótimo, assim. Eu acho que foi muito positivo essa troca. E o Arco da Velha é parceiro do Órbita total, assim, foi uma bela escolha. Não tinha como não acabar indo para o Arco da Velha, porque é uma livraria café, é um lugar também que sempre teve um espaço super bom e aconchegante, trazia toda a questão da literatura e das letras muito mais próximos, né? E aí a gente fez a migração de um bar para dentro de uma livraria. Cara, eu acho que o Órbita, quando encontrou a gurizada do Arco da Velha, um casamento, né, de muitas afinidades, assim, porque os guris sempre nos apoiaram, né, assim que souberam do nosso grupo, e também o próprio crescimento da livraria já se confluiu para, né, ficou muito parecido com o crescimento do Órbita. Então eu acho que agora a gente encontrou um ambiente muito legal, né, propício para as atividades do grupo. E primeiro, quando era lá na livraria antiga, também tinha o seu charme, né. Agora a gente tem um ambiente um pouco mais reservado para as oficinas, que é o subsolo da livraria. Olha, a livraria é um ambiente adequado porque tu já entra no espírito, né? Então, tu estás rodeado por títulos o tempo todo, e isso torna-se quase que uma veneração, um respeito ao livro, um respeito ao conteúdo, um respeito à criatividade humana e o respeito a todo o valor que o livro nos traz através dos tempos, não só passado, mas também projetando o próprio futuro. Então nós somos, ao mesmo tempo, organizadores e somos frutos de um processo que acontece na cidade. Não é à toa que Caxias do Sul, na área de literatura, nos últimos tempos, arrematou vários prêmios a nível estadual e alguns, inclusive, a nível internacional. Então nós somos também reflexo disso, mas nós nos propusemos a dar uma certa organização e uma certa visibilidade à produção que a gente está tendo na cidade. Quando eu comecei a participar da organização do Órbita, naturalmente meu interesse por fotografia e design gráfico já me direcionou para sugerir uma ideia de identidade visual para o grupo e também de divulgação de cada órbita, né, associado a uma imagem, um flyer, né, com a plataforma, né, das redes sociais, a internet de hoje, seria legal acoplar o tema a uma imagem. Então, também é um desafio legal, assim, cada tema eu vou atrás de uma imagem e de um design gráfico que possa criar identidade para aquele evento. É bem fascinante também. Então, dentro dos critérios está a relevância de obras, de temas que vão acontecendo. Por exemplo, não vai fazer parte do Órbita Literária um painel sobre autoajuda, porque autoajuda não é literatura, ou de ciência, porque ciência também não é literatura, ou um livro de economia, porque também não é literatura. Então, esses são temas literários. Esse é o fundamental. Organizar o Órbita é meio que, né, é paradoxal, ao mesmo tempo é um prazer muito grande, mas é exaustivo, né? Consome tempo. Realmente a gente dedica boa parte das nossas férias para elaborar o calendário do ano. Então, como todas as relações amorosas, né, tem o ônus e o bônus. É uma coisa muito prazerosa no sentido de que tu vê tuas ideias tomando corpo, né, tomando forma física, né? Só que também demanda muito tempo. Então, é uma atividade desgastante, mas dá muito resultado, muito prazeroso, né? Porque a gente vê as coisas tomando forma. Bom, eu comecei a participar do Órbita como orbitante. Aí depois eu fui convidada a organizar. Então, é sempre um desafio a gente montar essa programação. Normalmente a gente faz isso nas férias. E aí a gente pensa junto. A gente é um grupo com 4 pessoas, né?
E aí vem, por associação livre, nomes, representantes. Na verdade, a gente convida um autor, um agente literário, e ele nos traz um painel, onde não é uma palestra, é um painel, onde as pessoas que estão ali presentes, os participantes, podem interagir. De modo que quem traz o tema de casa também sai enriquecido pela contribuição dos demais presentes, que sempre tem uma coisa ou outra para agregar ao conteúdo. Bom, então o Órbita surgiu num formato que ele mantém até hoje, que no início tem sempre uma oficina, sempre é pensado em alguém, né, algum escritor, algum jornalista, alguém que tem, enfim, uma técnica um pouco mais apurada da escrita, para estar então oferecendo uma oficina. Para as pessoas que não precisam, elas não têm que necessariamente ficar depois no Órbita, porque o Órbita começa logo na sequência, quando então uma outra pessoa é convidada para vir conversar com os orbitantes. E nesse aspecto a gente chama para Berlinda, chama ao palco, chama a conversar com um coletivo que discute literatura, pessoas que têm algo a dizer, ou pessoas que possam trazer resposta a questionamentos que a gente tem na área literária. Eu considero o Órbita um evento único porque cada evento, cada órbita que eu participei foi único, sabe? Tu chega aqui, tu pensa, já sei o que eu vou encontrar, mas nunca é assim, sabe? Tem sempre seus fenômenos internos e diários e não rotineiros, assim. Isso me agrada bastante. Cada órbita era uma informação nova que vinha, um escritor novo, um romance novo, uma poesia nova, uma informação nova. E isso automaticamente me levava a buscar mais informações, mais pesquisa e mais amor, automaticamente mais amor a essa, como é que eu posso dizer, essa musa que nos inspira constantemente, que é a literatura. Mudou bastante minha relação com a literatura depois do Órbita, porque antes eu era um leitor, digamos, com potencial, né, X, e agora isso se multiplicou, porque eu vejo o convívio com outros escritores, né? Sobretudo, obviamente, os colegas escritores locais e com a obra de clássicos também, isso se aprofundou, isso foi uma coisa muito exponencial, né? E me jogou também para uma realidade que a gente tem que melhorar, né? A literatura me parecia um meio assim inóspito, inacessível e até um pouco burocrático. Não parecia ter pessoas assim fáceis de encontrar, fáceis de conviver no mundo da literatura. Agora, dentro do Órbita, a gente lida com gente que tem a ver com a literatura, gente que não tem a ver exatamente com a literatura, que trabalha em outras áreas, mas que se dedica a esse campo ou que tem interesse nesse campo. E tu vê que é muito mais aberto. Eu acho que a literatura não é nenhuma arte elitizada, não deve ser vista como uma arte elitizada ou uma arte mais distante, mais intelectualizada. Não, ela tem que ser democratizada e todas as pessoas têm que ter acesso a essa produção e ao conteúdo que os livros trazem. O Órbita Literária, na verdade, firmou para mim muito mais forte a crença que eu tenho de que todo tipo de pessoa tem que ter acesso a todo tipo de conteúdo literário. Essa linha de valorizar a literatura sempre foi respeitada. Então, eu me sinto um colaborador desse movimento. Talvez daqui a alguns anos já não esteja mais, como outras pessoas que fundaram também não estão, e a gente aqui presta nossa homenagem, especialmente às meninas que fundaram o Órbita. Então, o Órbita, ele nasceu com a proposta que era o foco desde o início, dar oportunidade para pessoas que fossem fãs, que tivessem esse prazer com a literatura, independente se é escritor, se é professor, se é um acadêmico, enfim, mas pessoas que tivessem amor à literatura e gostariam de debater sobre isso. Então, qualquer pessoa leiga
que se propusesse a vir e falar sobre a sua paixão, o seu o seu livro preferido, o seu escritor preferido. O bacana era que, ao mesmo tempo que tu estava oferecendo a possibilidade das pessoas entrarem em contato com uma literatura, de repente que alguém conhece um pouco mais, tipo, eu gosto de Clarice Lispector, então alguém vai vir e vai saber um pouco mais de Clarice Lispector, mas vai vir e aprender a partir da leitura. A gente sempre pensou na possibilidade dessa pessoa, bom, se tu quer escrever também, quem sabe a gente não oferece oficinas. A gente ainda tem, antes do Órbita Literária, fazendo parte da programação do Órbita, a gente tem as oficinas literárias. E dentro do próprio Órbita, a gente tem quadros, né? Quais sejam a apresentação do painelista, o trabalho do painelista propriamente dito, depois dicas de leitura e recados de literatura. Quem está lançando o livro, qual é a novidade, enfim, esse tipo de processo. Tem pessoas que gostam mais de romance, mais de ficção científica, mais de um determinado gênero literário. No Órbita Literária são abordados todos os temas, assim, todas as vertentes e todos os gêneros. Então há uma possibilidade de contato com outros gêneros e há uma curiosidade e há uma visita a esses gêneros que oxigena a nossa própria vida. As pessoas trocam muito aqui dentro porque são poucas pessoas. Então eu acho que eu ouvi falar que teve 400 a 500 pessoas no total, assim, uma média, assim. E isso foi bastante subdividido. E eu acho que é um dos lados bons do evento, poder ter essa intimidade. É quase uma família de uns 20 amigos que se encontram e conversam sobre o assunto. A gente chama os participantes de orbitantes, né? E o nosso convidado, enfim, é o escritor ou é o jornalista, né? Tem várias profissões também, né, que eles exercem. E aí então começa às 20 horas até 21h30 a gente fica aqui. Nesse tempo a gente tem esse bate-papo com intervenções, né, do convidado e muito dos participantes, que acho que é isso que é o bacana desses encontros. E nesse tempo também nós temos 2 quadros, que são as dicas de leitura e os recados literários. O Órbita acontece sempre às segundas-feiras, de março a fim de novembro, das 20 horas às 21h30, impreterivelmente. Sim, manter um projeto desses e já com fôlego de alguns anos, mas principalmente é um manifesto de amor à arte. É a possibilidade realmente de que a gente quer tanto ver com que a sociedade modifique, a gente quer tanto ver com que as coisas também, com que as pessoas tenham outros pensamentos, com que a gente saia do senso comum e possa ter a possibilidade de descobrir coisas diferentes, mas depende da gente também fazer esses movimentos. Eu acho que é um ato de resistência e isso que dá um pouco de utopia. A gente sempre tem que ter esses projetos na vida, eu acho, um pouco de utopia, de romantismo. Porque eu acho que sim, a literatura, apesar do número crescente de leitores no Brasil, é uma atividade meio inglória, assim, principalmente para o escritor, né? A gente concorre com outras plataformas, né? Cinema, né? As artes as artes, né, virtuais, aí cada vez... Então o livro, o objeto físico, a leitura, às vezes é meio perigoso assim, competir. E então por isso é uma coisa um pouco heróica, assim, um pouco romântica, e isso dá um clima, né, meio quixotesco às vezes, que também é combustível, né? Acho fundamental também. Independente de ser difícil ou de não ter muitas pessoas, ou até essa questão, né, da leitura ser um conflito no nosso país, eu acho que quem participa, a gente está sempre plantando uma sementinha e a gente espera que nessas pessoas possa florescer. Olha, todos
de alguma forma são marcantes, mas se eu tiver que escolher um, eu acho que eu escolheria o primeiro, assim, o primeiro por ter sido o primeiro mesmo, que foi com a Mônica Montanari e a Liliane Vieiro. Então, até por ela, eu acho que elas acreditarem na ideia e se propor a fazer esse encontro com coragem, enfim. E todo aquele experimento de ter o primeiro encontro, será que as pessoas viriam ou não? E foram, e foi ótimo. Assim. Olha, o que me marcou foi o órbita do Paulo Ribeiro no final de 2013, no novembro de 2013, quando o Paulo nos trazia o tema Se Queres Ser Universal, lê a tua aldeia, e ele mergulhou tão fundo nessa situação que nos pediu, a única vez que o Órbita teve esse tipo de solicitação, uns minutos para respirar, dada a profundidade com que o autor mergulhou na sua própria história, procurando traduzir a sua realidade com fidelidade, e nós achamos emocionante e muito gratificante para todos que estavam aqui. Eu guardo uma órbita com muito carinho, então, que é uma órbita feita pelo Eduardo Lauban. O Eduardo sempre foi um apaixonado pelo Carlos Drummond de Andrade, e ele trouxe um pouco da poesia do Drummond para estar falando sobre. E para mim aquilo foi muito marcante, porque se sentia através do olhar que ele tinha o afeto, não só pelo Drummond, não só pela poesia, mas na crença viva de que só a arte é capaz de modificar as pessoas. E eu comungo disso. Existem muitas outras coisas que podem fazer para mudar o ser humano, mas a arte é fundamental. O órbita literário assim, que eu mais me impressionei foi com Pedro Guerra, tratando sobre O Pequeno Príncipe. Pedro Guerra, um jovem escritor da cidade, e discorreu sobre uma obra clássica, mas com uma tal delicadeza que eu nunca vi em todos os órbitas literários que eu participei, um silêncio tão grande de todas as pessoas. O que me marcou bastante foi o órbita que foi dado pelo Milton, professor da UX, Milton Betancourt, né? E ele foi um órbita que foi proferido em espanhol, né? Ele foi todo, né? Que ele é uruguaio e tal. E foi sobre a obra do Júlio Cortázar, né? Então é um escritor que eu admiro muito. E o Milton dissecou assim e jogou para todo o grupo, né, que estava assistindo, questões muito interessantes da construção, das máscaras, dos jogos de linguagem que Cortázar faz. Então todo mundo ficou capturado, assim, hipnotizado. Eu escolho o primeiro órbita, que foi na livraria do Arco da Velha. Foi com o Marcos Kirst e o Thiago Marcon, sobre Rubem Braga. E acho que daí marca essa transição de espaços, né? E foi bem bacana também, porque era um ano do centenário do Rubem Braga. Bom, acho que o futuro do órbita depende principalmente da essência e do amor que se tem pelas letras. Não importa se quem vai estar vindo fazer o órbita naquela noite, naquela segunda-feira, seja alguém que realmente foi super premiado dentro da área de literatura, ou se é um escritor que está começando a mostrar suas letras. O fundamental é que as pessoas que estejam engajadas nesse projeto sejam pessoas éticas e acreditem sempre que a literatura tem que estar acima de qualquer outro interesse. O amor pela literatura tem que estar acima de qualquer outro interesse. E se isso acontecer, o órbita vai ter um futuro ainda muito longo e bonito pela frente.